Olá, muito bem-vindo ao curso de compras governamentais. Neste curso, você aprenderá como esse universo das contratações públicas pode ser uma excelente ferramenta para a promoção do desenvolvimento. O desenvolvimento econômico e social como incentivo das micro e pequenas empresas. Sim, as pessoas que estão aí ao redor do seu município. E se você é um fornecedor, prepare-se. O universo das compras governamentais é uma excelente oportunidade de negócios. No entanto, contém alguns riscos e você precisa estar preparado. Você precisa conhecê-los e saber como se organizar para participar das licitações públicas. Você verá neste módulo de compras governamentais dois cursos. Um curso específico com as ações para os compradores públicos, a fim de que eles possam organizar todo um edital de licitação e organizar toda a sua cadeia de produção para permitir a aplicação dos benefícios das micro e pequenas empresas, uma boa contratação, o cumprimento de todas as regras burocráticas, operacionais e administrativas que são necessárias com segurança e ainda assim realizar uma grande compra com um alto grau de qualidade do gasto público e garantindo a promoção do desenvolvimento econômico sustentável. Para isso, nós veremos um primeiro cenário das compras governamentais no Brasil. Depois disso, no módulo 1, abordaremos como usar o poder de compras do Estado para o fomento às MPS. No módulo 2, nós veremos como promover o acesso das MPS às compras governamentais. No módulo 3, abordaremos o planejamento das licitações com a participação das micro e pequenas empresas. E no módulo 4, veremos como administrar os sistemas e os contratos de compras governamentais no Brasil. Os avanços e novidades do Decreto 10.024 de 2019. Este decreto criou a obrigatoriedade do pregão eletrônico para todas as contratações oriundas de transferências voluntárias da União. E essas contratações precisam ser feitas em uma plataforma eletrônica integrada à plataforma Mais Brasil. O SEBRAE está trabalhando em conjunto com o Comprasnet do governo federal para tornar esta ferramenta, que é gratuita para compradores e para fornecedores, extremamente adequada para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Sim, os grandes gargalos operacionais, problemas de sistema e avanços estão sendo corrigidos, melhorados, ajustados. Você possa aderir sem traumas em uma plataforma tecnológica que lhe dê suporte operacional para a decisão e para a gestão das contratações públicas. Venha conosco, vamos trabalhar juntos cada um dos temas que são críticos, chave e relevantes para o seu sucesso nas licitações públicas. Falaremos agora sobre o círculo virtuoso das contratações públicas. Sim, cada prefeitura, cada órgão governamental, do governo federal, do governo do estado, tem um impacto gigantesco e significativo no desenvolvimento econômico local. O valor contratado pelos governos não é desprezível. Se nós pegarmos na realidade dos municípios, muitas vezes a prefeitura corresponde ao maior comprador público. E se você observar a realidade desse grande comprador público, o que acontece? Quando ele compra localmente e ele paga as MPS em dia, ele gera um círculo de retroalimentação no seu comércio local que permite um incremento no desenvolvimento local. Mas o que acontece? Normalmente, esse ciclo virtuoso precisa de um cenário bastante particular para que ele possa funcionar. Ele está embasado em conhecimento. A primeira fase do conhecimento é o conhecimento por parte dos compradores públicos, que precisam entender o seu papel na montagem e na elaboração de editais de licitação, desde o estudo técnico preliminar, de modo a que garanta a participação das micro e pequenas empresas. Um outro aspecto do conhecimento está associado ao conhecimento do fornecedor. Esse fornecedor precisa enxergar na contratação pública um novo canal de negócios e ele precisa ter condições objetivas, ter meios para que ele saiba entender o que são os editais de licitação, quais são os portais ou os locais aos quais ele precisa se dedicar a se dirigir presencialmente ou eletronicamente, para que ele consiga fazer a sua participação, a apresentação das suas propostas e dos seus lances. Existe, para esse ciclo virtuoso funcionar, a necessidade do vencimento de uma curva de aprendizagem.
esse ciclo ele precisa começar a girar. Primeiro o comprador faz um primeiro edital, tem uma contratação local, repete o processo, tem outra contratação local, paga em dia e assim sucessivamente. Só que para fazermos essa engrenagem girar, nós precisamos que as pessoas estejam convencidas do resultado final que será gerado. Olhe só o que acontece. A prefeitura compra o produto do agricultor familiar. O agricultor familiar começa a produzir aquele tipo de laranja ou de fruta. A nutricionista conversa com o agricultor familiar e já identifica que precisa de outros produtos. Ele começa a diversificar a sua produção, começa a fazer um ajuste da safra. Esse agricultor familiar recebe uma capacitação ou do Sebrae ou de algum órgão de fomento e aprende que ele vai utilizar a contratação pública não para a venda de toda a sua safra, mas para a venda do excedente da safra. Isso permite que ele tenha um novo canal de negócio e consiga encaminhar, desovar o seu excedente produtivo naquela produção. No mês seguinte, na próxima chamada pública, no próximo processo, isso já está pensado como um incremento objetivo na sua forma de produzir. Da mesma forma, se você começa a comprar do mercado local, compra papel, compra areia, compra água, compra serviços, a própria organização da estrutura administrativa local, dos fornecedores da sua cidade, do seu município, da sua região, começam a se reorganizar, porque eles enxergam na administração pública um bom cliente, um cliente potencial. Existe uma curva de aprendizado, sim, mas essa curva você vai conseguir vencer conosco, aqui no curso de compras. Olá pessoal, com isso encerramos o módulo 1, como usar o poder de compras do Estado para o fomento das micro e pequenas empresas. Nós vimos aqui acima que nós temos todas as ferramentas, todos os instrumentos jurídicos para operacionalizarmos o nosso processo de contratação a favor dos pequenos negócios. Mais do que isso, nós percebemos que existem obrigatoriedades associadas à contratação dos pequenos negócios. Lembre-se, nós temos aqui os objetivos de compras exclusivas de micro e pequena empresa até R$80 mil. Nós precisamos fazer as cotas de até 25% dos bens de natureza divisível. E esses dois benefícios que são de aplicação obrigatória, ou seja, você para comprar certo precisa estar fazendo. Vimos também que existe a possibilidade de subcontratação de micro e pequena empresa e que nós podemos também realizar a prioridade de contratação. Enfim, isso é só o começo. Se nós observarmos também a legislação do Decreto 8538 do Governo Federal, há um conjunto de orientações que nos apresentam formas diferentes de operar. Vamos conosco, que nós vamos seguir essa caminhada rumo ao conhecimento. Olá pessoal, nós precisamos falar muito abertamente sobre a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. A Lei Geral é um instrumento normativo que congrega em um único arcabouço jurídico todos os temas que são relevantes e afetos à contratação dos pequenos negócios. Isso envolve as micro e pequenas empresas, os MEIs, as MPS, as EPPs, os agricultores familiares, enfim, todo mundo que pode ser beneficiado nessa política de inclusão para a promoção do desenvolvimento social. Nós precisamos perceber que os diferentes capítulos tratam de temas específicos, como a criação de empresas, a desburocratização, a simplificação, a racionalização do processo tributário, enfim, vários temas. Mas um não pode passar desapercebido. Nós temos aqui o capítulo 5, o capítulo de compras governamentais. Neste capítulo, nós falamos dos artigos de 42 a 49, todos os aspectos que envolvem uma ação efetiva de desenvolvimento de uma política inclusiva dos pequenos negócios, das micro e das pequenas empresas nas contratações públicas. Existem outros aspectos pensados lá e cá que também incorporam o MEI de uma forma bastante objetiva e o agricultor familiar. Para isso é fundamental que você conheça um pouco mais sobre a profundidade e a quantidade de benefícios que podem ser aplicados aos pequenos negócios.
Vamos falar agora especificamente sobre cada um dos benefícios para as micro e pequenas empresas. Isso é fundamental que você saiba sempre. Copie aí os artigos de 42 a 49 da Lei Complementar 123. Primeiro, a promoção de toda essa política está descrita no artigo 47. Ele quer promover o desenvolvimento nacional sustentável, a eficácia das políticas públicas, a melhoria da participação local e regional. Ele está criando condições objetivas para que você vá a campo e utilize de maneira imediata a contratação pública como uma ferramenta de transformação dos pequenos negócios e do desenvolvimento. E mais, pessoal, com os novos avanços, se você não tem uma legislação própria ou uma legislação mais abrangente do que a legislação federal, não tem problema. Você pode usar completamente a legislação federal como a sua forma de regulamentação. E mais, se a sua legislação for menos abrangente do que a federal, você deverá seguir a federal. Temos também os benefícios da regularização fiscal tardia. Se você tiver algum problema com a sua documentação, você terá 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, para que você possa apresentar os seus documentos de natureza fiscal ou trabalhista, para que você possa ser contratado. Mas atenção, a participação de micro e pequenas empresas é uma coisa para quem está levando a documentação em dia. Nós também temos o benefício do empate ficto ou empate fictício. Se você tiver uma disputa em que a grande empresa esteja 5% no caso dos pregões ou 10% e a MPE esteja logo atrás, você vai parar tudo e vai perguntar para a MPE: MPE, você deseja cobrir o valor da grande empresa e se sagrar vencedora? E se a MPE quiser, ela será sagrada vencedora e a grande empresa não terá como fazer uma contraproposta. E mais, hein? Isso acontece assim, para cada uma das pequenas empresas, ou seja, ela tem 5 minutos para decidir, depois mais 5 para cada uma das pequenas empresas que estão atrás. Além disso, nós temos os benefícios específicos, que são os do artigo 48. São eles que efetivamente causam a transformação. Compras exclusivas para micro e pequenas empresas até R$80 mil por item. Sim, um edital de licitação de R$3 milhões com vários itens até R$80 mil, todos os itens serão exclusivos para micro e pequena empresa. E se esse item for composto de um grupo ou um lote, ele também é considerado como um item exclusivo para micro e pequena empresa. E isso é obrigatório. Temos uma coisa que é facultativa, mas muito importante, que é a utilização da subcontratação. E também as cotas de 25% para bens de natureza divisível. Se você for comprar alguma coisa que tenha essa natureza, que você pode dividir e não gera problema nenhum, você pega um processo normal e transforma num microprocesso em que um item se transforma em 2 itens. E esse item menor, de até 25%, será exclusivo de micro e pequenas empresas. Também temos a prioridade de contratação. Justificadamente, o pregoeiro poderá decidir se ele quer, por exemplo, contratar até 10% mais caro, se for o caso, de acordo com a legislação de micro e pequenas empresas locais. Atenção aqui, siga as regras do Decreto 8538, se você estiver utilizando recursos de transferências voluntárias, ou siga a legislação própria, se você quiser alguma coisa mais abrangente. E não se esqueça, antes de aplicar os benefícios, verifique também as condições, as limitações que podem excluir essa possibilidade de participação de micro e pequenas empresas que estão descritas no artigo 49. Se você vai contratar um item que não é produzido por micro e pequenas empresas, não faz sentido você obrigar a contratação dele. É isso. Chegamos agora ao final do módulo 2, como promover acesso das MPEs às compras governamentais. A partir de agora, você observou a fundo toda a legislação, os procedimentos, as vantagens e os riscos de você fazer a implementação dessa política pública. Normalmente, quando bem implementada, os resultados são absolutamente fantásticos. Aproveite agora e transforme os seus editais de licitação, as suas formas de contratação, desde o estudo técnico preliminar até a fase da contratação, num processo contínuo que permita a incorporação de tudo que foi visto neste módulo e nessa unidade. O pregão eletrônico
é um dos maiores avanços no processo de contratação pública do Brasil. Ele traz uma lógica da competitividade. Ele funciona como se fosse um leilão reverso, em que quem vai fazendo ofertas menores e menores consegue se sagrar vencedora. Ele agiliza muito os procedimentos por inverter a fase de licitação, como existia no modelo tradicional das contratações da Lei 8666. Para as micro e pequenas empresas, o pregão também simplifica e permite acesso a grandes editais de licitação, porque antes, quando você realizava uma grande licitação, a empresa vencedora precisaria fornecer todos os itens. O pregão eletrônico ele é processado item a item e pode a MPE participar apenas de um item. Isso, inclusive, é uma forma objetiva de minimizar os riscos de participação e garantir uma maior eficácia no momento do atendimento. O pregão é um gigantesco avanço e agora, a partir do ano de 2020, todos os municípios, todos os estados que utilizam recursos federais deverão utilizar o pregão eletrônico. Sim, entendemos que o presencial garante uma maior disponibilidade, um maior incentivo às economias locais, mas nós precisamos pensar que nesse novo mundo, nesse novo cenário, o que importa é conseguirmos trazer as micro e pequenas empresas para dentro, com editais que garantam essa participação e com qualificação para que as MPS engatem nesse ciclo virtuoso que nós já comentamos aqui no curso. Falaremos agora dos avanços do projeto de lei 1292 de 1995, que já foi aprovado no seu texto base na Câmara dos Deputados. Esse projeto, desde 1995, congrega todos os pedidos, todos os avanços na legislação. E ele traz avanços significativos, ele é o futuro das contratações públicas no nosso país. Imagine só, ele congrega em um único lugar tudo aquilo que a gente precisa aprender e traz avanços muito interessantes. Por exemplo, ele simplifica o processo de licitação, cria um mesmo mecanismo padronizado para todas as modalidades, acaba com aquela escadinha de valores, permite que as obras e também as licitações normais por pregão sejam realizadas com o mesmo procedimento. Você vai ter o pregão apenas em relação ao tipo de seleção, se for o melhor preço, mas se você tiver alguma coisa como técnico e preço, você vai continuar fazendo uma concorrência, mas a concorrência muda de dimensão, muda da forma de execução. Os valores da dispensa de licitação por limite de valor serão ampliados e você vai ter mais flexibilidade de atuação. Além disso, tem um grande glossário logo no começo que explica todas as modalidades. Todas as legislações anteriores deixam de existir. Deixa de existir a Lei 8666, a 10520 e a Lei do RDC. E você passa a incorporar um novo método, uma nova forma em que tudo passa a funcionar. E atenção, durante a aprovação, após a aprovação e a implementação disso, nós vamos ter um período de transição de 2 anos, em que você poderá escolher se licita ainda pelo modelo tradicional. E você poderá decidir se você licita com as regras da Lei 8666 ou se você vai seguir as regras do que será a lei após a aprovação do projeto de lei 1292. Mas atenção, aquilo que já chegou no nosso dia a dia, como sistema aberto, sistema fechado e um monte de outros avanços, são oriundos da antecipação de tudo aquilo que já é possível na nossa legislação atual, dessas novidades do decreto. Então, se você está seguindo o decreto 10.024 de 2019, você já está tendo uma pequena apresentação do que vai ser a contratação pública no futuro. Chegamos ao final do módulo 3, planejando as licitações com a participação das micro e pequenas empresas. Você pode ver aqui quão essencial é o processo de planejamento na organização e na estruturação das compras, e principalmente para que você possa
preparar as MPS para o atendimento das necessidades dos compradores. Você pode trabalhar por conceitos como um plano anual de compras. Você pode fazer essa divulgação, uma organização, uma racionalização de todo o seu processo de gestão para permitir a inclusão das pequenas empresas. Vamos adiante. Falaremos agora do Comprasnet, mas não simplesmente o Comprasnet que você conhece. Falaremos do Comprasnet 4.0. O Comprasnet 4.0 não é simplesmente uma versão do sistema, faz uma alusão à indústria 4.0, à indústria do conhecimento, à indústria da transformação e à indústria da inovação. O Comprasnet do governo federal está pegando toda uma tecnologia bastante madura e sedimentada, ancorada nos sistemas estruturadores do governo federal, e está passando por uma recauchutagem. Estão sendo feitas melhorias estruturantes para permitir a sua aplicação imediata para você, comprador público. E mais do que isso, nos próximos meses, novas funcionalidades serão liberadas, acabando com os problemas operacionais, com pontos que já foram identificados como melhorias necessárias. Você, ao aderir ao Comprasnet, está entrando no que existe de mais moderno em termos de contratação pública, com a segurança que sempre estará atualizado com a legislação vigente. Não deixe de conhecer. Mesmo que você utilize outras ferramentas eletrônicas, utilize também o Comprasnet. É uma boa referência sobre como pode ser feita a contratação pública no Brasil. Vamos falar agora sobre as boas práticas de licitações públicas. Uma boa prática é começar com o plano anual de compras. Planeje, organize a sua contratação pública. Divulgue antecipadamente tudo aquilo que você pretende contratar. Mais do que isso, realize uma análise de Pareto. Quais são as ações ou as contratações que eu gasto 20% da minha energia e tenho 80% de resultado? Nessas licitações, foco total. Arrume a casa rapidinho, porque ela vai te dar um grande impacto e grande flexibilidade. Utilize, uma segunda dica, utilize registros de preços. Faça com que os registros de preços tenham uma perspectiva real e, para isso, na montagem do seu registro de preço, utilize o consumo médio mensal das unidades compradoras. Sim, você não precisa inventar nada novo, você simplesmente pode utilizar aquilo que já é consumido como a base do que vai ser contratado. Tenha em mente também a vocação local do seu município, na preparação das suas contratações públicas e na periodicidade dessas licitações. Leve em conta que existem coisas como a safra, a disponibilidade, a oscilação natural do mercado. E se você ficar atento e fizer um bom planejamento, você pode comprar sempre nos melhores momentos e com as melhores qualidades. Qualifique, treine, capacite as suas equipes internas, desde o estudo técnico preliminar até a parte do pagamento final. Todas as pessoas precisam saber que elas estão envolvidas num conjunto de engrenagens que promovem o desenvolvimento econômico no nosso país. Chegamos ao final do módulo 4, Administrando Sistemas e Contratos de Compras Governamentais. Você viu que existem outras ferramentas também no Comprasnet que podem ser utilizadas para facilitar o seu momento de gestão e facilitar a sua organização. Cada vez mais, os sistemas estarão estruturados para garantir a boa gestão, o acompanhamento das compras e a repetitibilidade, sem corrupção e com um aumento da qualidade do gasto público. Chegamos ao final do curso. Agradecemos a vocês por todo o empenho, por todo o esforço, por toda a motivação para chegarmos juntos até aqui. Temos absoluta certeza que não foi tão simples assim, que houve muita coisa nova, muito aprendizado, muita informação que precisa ser atualizada. Sim,
o tema de compras governamentais é um tema pujante, é um tema que exige muito do comprador público e para isso nós contamos com o seu apoio e que você esteja sempre conosco no Sebrae, pronto a cooperar, a auxiliar e a realizar a grande transformação nas contratações públicas dos nossos municípios.